Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Na nossa aula de hoje, nós vamos mergulhar em uma análise que eu considero não apenas fascinante, mas, acima de tudo, profundamente relevante para os tempos em que vivemos. O que eu proponho aqui é um diálogo, uma espécie de confronto intelectual entre duas visões de mundo radicalmente diferentes. De um lado, nós temos uma das afirmações mais absolutas, mais sólidas e fundacionais de toda a tradição do cristianismo. Do outro, nós temos um dos diagnósticos mais influentes e, por vezes, mais inquietantes da nossa sociedade contemporânea. Pensem nisso como um embate entre uma promessa de rocha firme, de um alicerce seguro, e a descrição de um mundo que se parece cada vez mais com areia movediça. O nosso grande objetivo aqui é entender como essas duas perspectivas se chocam, se tensionam na nossa experiência diária, e quais são as implicações dessa tensão para a nossa busca por sentido, por um lugar no mundo, hoje. Então preparem-se, porque a jornada intelectual que faremos juntos começa exatamente agora. E aqui está o nosso ponto de partida. Esta declaração, retirada do Evangelho de João, é muito, mas muito mais do que uma simples frase. Ela é, na verdade, o arquétipo de toda uma cosmovisão, a representação de um pilar de solidez em um mundo que, historicamente, sempre buscou formas de se proteger do caos, da incerteza, da desordem. Reparem na força da linguagem. A frase não sugere, ela afirma de maneira categórica. Ela não aponta uma possibilidade entre muitas, mas se apresenta como a única via possível. Ela representa uma promessa de certeza absoluta, um fundamento que se pretende inabalável para a existência humana, um ponto de referência fixo e seguro em um universo que, de outra forma, poderia parecer completamente aleatório e desprovido de sentido. Essa passagem é, em essência, a própria definição daquilo que o sociólogo Zygmunt Bauman chamaria de um mundo sólido. E aqui nós introduzimos a contraparte, o outro polo do nosso diálogo, o diagnóstico do sociólogo polonês Zygmunt Bauman sobre o que ele chamou de modernidade líquida. Se a declaração de João promete solidez, Bauman nos diz que vivemos em uma era onde, para usar a famosa frase de Marx que ele tanto gostava de citar, tudo que é sólido se desmancha no ar. O conflito central que nós vamos explorar ao longo desta aula é exatamente este: choque, essa colisão frontal. É o embate entre, de um lado, a busca humana por um mundo de certezas, de permanência, de verdades absolutas e identidades fixas, e do outro, a realidade de um mundo que é cada vez mais marcado pela incerteza, pela transitoriedade, por uma multiplicidade de verdades e identidades que parecem mais fluidas, mais negociáveis, mais efêmeras do que nunca. Ok, para que a gente possa navegar por este debate tão complexo de uma forma clara e organizada, a nossa aula vai seguir uma estrutura que eu chamo de dialética. Nós vamos começar analisando a tese, ou seja, a promessa da solidez, que está corporificada na afirmação de João 14,6. Em seguida, vamos mergulhar de cabeça na antítese, que é a teoria da liquefação de todas as certezas proposta por Bauman. Depois, vamos investigar as consequências práticas disso para a cultura, para a identidade, para a vida, vendo como os conceitos de caminho e verdade são afetados. E, por fim, vamos tentar construir uma síntese, refletindo sobre como podemos pensar a fé, a incerteza e, principalmente, a responsabilidade no nosso tempo. Vamos começar, então, pela nossa tese. Nesta sessão, vamos analisar a afirmação de João 14,6 não apenas como um dogma religioso, o que seria uma abordagem limitada, mas como um arquétipo, um modelo perfeito de um paradigma que ofereceu à civilização ocidental um porto seguro contra a desordem, a contingência e a profunda ansiedade gerada pelo desconhecido. Vamos entender a estrutura dessa promessa. A força avassaladora dessa frase reside na sua própria gramática. Vamos dissecar isso com cuidado, olhando para os três pilares que a sustentam. Primeiro, a expressão eu sou. No grego original, a língua em que o evangelho foi escrito, a expressão é ego eimi, e ela não é trivial. Ela carrega um peso teológico e filosófico imenso, porque ela ecoa a autorrevelação de Deus a Moisés na sarça ardente, no livro do Êxodo. Não é um eu mostro um caminho, mas sim eu sou o caminho. A declaração é de identidade ontológica, ou seja, diz respeito ao ser, não apenas à função. Em segundo lugar, temos a cláusula de exclusividade absoluta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa construção gramatical é como uma porta que se fecha, trancada por dentro. Ela nega explicitamente a validade de outros caminhos ou de outras verdades para se chegar ao mesmo destino. E por último, a natureza totalizante, abrangente dos três conceitos: caminho, verdade e vida. Pensem bem, juntos eles não cobrem apenas um aspecto da existência, mas a sua totalidade. Eles cobrem a jornada, o caminho, o fundamento da realidade, a verdade, e a própria essência do ser, a vida.
A gramática aqui não deixa nenhuma margem para ambiguidades. Ela constrói uma verdadeira fortaleza de certeza. E o que essa fortaleza de certeza oferecia? Exatamente aquilo que os seres humanos, quando confrontados com a vertigem da liberdade, do acaso e da própria mortalidade, mais anseiam: garantias. Era um verdadeiro pacote completo de segurança existencial. Diante do caos da contingência, da ideia de que as coisas acontecem sem um porquê, ela entregava um fundamento seguro, um chão firme. Diante da relatividade das opiniões e culturas, ela oferecia um código moral que não dependia de consensos, pois se pretendia transcendente, vindo de fora do mundo. Diante da finitude da vida, da certeza da morte, ela oferecia um propósito eterno, que ia além do aqui e agora. E talvez o mais importante, funcionava como um ponto de referência fixo, como a estrela polar para os navegantes, em um universo que, sem essa referência, poderia parecer escuro, caótico e completamente desorientador. Essa era a essência e o grande poder de atração do mundo sólido que essa promessa representava. Então, para resumir essa primeira parte da nossa análise, vamos fixar essa ideia. Nós estabelecemos que a declaração de João 14,6 pode ser lida sociologicamente como o ideal de um mundo sólido. Um mundo com estruturas de sentido que são fixas, com verdades consideradas eternas e, consequentemente, com um caminho único e claramente demarcado para a realização da vida. É um sistema que oferece, de um lado, segurança e significado. Mas como tudo na vida, há um preço. E o preço dessa segurança é a adesão a uma verdade que se apresenta como singular e, em sua própria essência, inquestionável. Guardem bem essa ideia de solidez e seu funcionamento, porque agora nós vamos entrar no processo que Bauman descreve como o derretimento de tudo isso. Muito bem, passemos agora para a antítese do nosso diálogo. Se a sessão anterior tratou da meticulosa construção da fortaleza da certeza, esta sessão vai tratar da sua demolição, ou, para usar a metáfora de Bauman, que é mais precisa, da sua liquefação. Agora nós entramos de cabeça no mundo de Zygmunt Bauman, um mundo que desafia ponto por ponto cada um dos pilares de solidez que nós acabamos de discutir. Bauman define a nossa era de uma forma muito particular e precisa. Ele argumenta que a modernidade, desde o seu início, lá no Iluminismo, sempre teve esse impulso de derreter os sólidos, de quebrar tradições, dogmas e hierarquias antigas. A grande diferença, a virada crucial hoje, no que ele chama de modernidade líquida, é o que acontece depois que os sólidos são derretidos. Na modernidade sólida, como na era industrial do século XIX e parte do XX, os velhos sólidos, como a monarquia ou a religião feudal, eram derretidos para serem substituídos por novos sólidos considerados melhores e mais duradouros, como o Estado-nação, as grandes ideologias, liberalismo, socialismo, a ciência. Hoje, na modernidade líquida, as coisas são derretidas sem a intenção e talvez sem a capacidade de substituí-las por algo igualmente sólido e duradouro. As novas formas sociais, empregos, relacionamentos, identidades, já nascem com data de validade. Elas são fluidas, voláteis, e a única coisa que parece ser permanente é a própria mudança. A única certeza, paradoxalmente, é a incerteza. Essa transição da fase sólida para a líquida não aconteceu da noite para o dia. A modernidade sólida, com suas gaiolas de ferro, como diria Max Weber, a fábrica, o Estado-nação, o casamento para a vida toda, onde o capital e o trabalho estavam geograficamente amarrados e interdependentes, começou a se dissolver no período do pós-guerra. A aceleração da globalização, a desregulamentação dos mercados financeiros, a revolução tecnológica, tudo isso criou uma dinâmica completamente nova. E isso nos leva à modernidade líquida de hoje, que é caracterizada por um poder que se tornou global, extraterritorial, volátil, leve, que escapa do controle dos estados, que por sua vez estão enfraquecidos. O capital financeiro se tornou leve, rápido, nômade, ele pode se mover para o outro lado do mundo com um clique. Enquanto isso, a maioria dos indivíduos e o trabalho permaneceram locais, presos ao chão. É essa simetria fundamental entre um poder globalizado e uma política que continua local que define a nossa era líquida e gera muitas das suas ansiedades. Nesse novo cenário líquido, a própria função da cultura se altera drasticamente. E para Bauman, este é um ponto absolutamente central. Na modernidade sólida, a cultura era vista como um estimulante, uma ferramenta de transformação. A alta cultura, por exemplo, tinha um projeto de educar, de formar o cidadão, de construir uma sociedade melhor. Era um arsenal de ideias para a revolução, para o progresso. Na modernidade líquida, a cultura é cada vez mais reduzida a um tranquilizante. Ela se torna um vasto e sedutor mercado de entretenimento, um repositório infinito de produtos de consumo imediato e obsolescência planejada.
O objetivo da cultura mercado não é mais nos ajudar a transformar o mundo, mas sim nos ajudar a esquecer que o mundo precisa de transformação, oferecendo um alívio temporário, uma distração para as angústias que a própria liquidez do mundo gera. Para entender a experiência do indivíduo nessa transição, há um conceito-chave que precisamos dominar: o desencaixe, um termo que Bauman pega emprestado do sociólogo Anthony Giddens. O que significa isso? Significa que nós somos progressivamente libertados, e notem as aspas, das âncoras que tradicionalmente davam forma e estabilidade às nossas identidades. A comunidade local, a família estendida, a classe social, a religião, a tradição. Se antes a sua identidade era algo em grande parte dado, herdado, você nascia filho de camponês e provavelmente morreria camponês, agora ela se torna uma tarefa que cada um de nós precisa realizar por conta própria, com seus próprios recursos e um gigantesco mercado de identidades. A construção do eu se torna um projeto de faça você mesmo, só que sem um manual de instruções e com peças que mudam de formato e cor o tempo todo. Portanto, o ponto crucial a ser retido desta sessão é que a modernidade líquida não apenas dissolve as grandes estruturas coletivas, como o Estado ou as classes sociais, mas ela redefine radicalmente a experiência individual. Ela faz algo muito perverso. Ela privatiza os riscos sistêmicos. Ela transforma problemas públicos como o desemprego estrutural, a precarização do trabalho ou a crise ambiental em preocupações privadas. O fardo do fracasso é reformulado como uma falha pessoal. Você não foi flexível o suficiente, não foi competitivo, não foi resiliente. A liquidez, então, altera fundamentalmente a base sobre a qual construímos nossas vidas, nos deixando em um estado de permanente incerteza e com o peso de uma responsabilidade individualizada que muitas vezes é esmagadora. Ok, até aqui nós estabelecemos o grande choque. De um lado, a promessa de um caminho e de uma verdade sólidos e únicos. Do outro, um mundo líquido que dissolve todas as certezas. A pergunta lógica que se segue é: o que acontece com os próprios conceitos de caminho e verdade nesse novo ambiente? Eles simplesmente desaparecem? A resposta de Bauman é clara e um tanto cínica. Eles não desaparecem. Eles são reconfigurados. Eles entram no mercado. A questão que esta sessão busca responder é precisamente esta: se o caminho único se fragmenta em múltiplos estilos de vida a serem escolhidos, e se a verdade absoluta se pluraliza em inúmeras narrativas concorrentes, como é que nós, indivíduos desencaixados e flutuando, navegamos por esse vasto, colorido e vertiginoso supermercado cultural e espiritual? Que tipo de bússola nós usamos quando todas as bússolas possíveis estão à venda na prateleira ao lado, cada uma prometendo ser a mais precisa? Para entender essa nova lógica de navegação, Bauman utiliza um conceito muito interessante, o de onívoros culturais, criado pelo sociólogo Richard Peterson. Vejam bem, na modernidade sólida, a distinção cultural era claramente hierárquica. Gostar de ópera e ler os clássicos te colocava acima de quem gostava de música popular ou de novelas. Hoje, a nova elite cultural é onívora. Ela consome de tudo. Ouve Mozart num dia e vai a um show de funk no outro. Lê um filósofo complexo e assiste a um reality show. A distinção social não está mais no que você consome, mas na sua habilidade de transitar com desenvoltura, com uma certa ironia, por diferentes universos simbólicos. O capital cultural hoje não é ter um gosto superior, mas sim ser flexível, ter a capacidade de se adaptar a qualquer jogo de linguagem, de parecer à vontade em qualquer tribo. Essa mesma mudança se reflete de forma dramática no papel do intelectual na sociedade. Na modernidade sólida, o intelectual, seja ele um filósofo, um cientista ou um teólogo, aspirava a ser um legislador. Alguém que, a partir da razão ou da revelação, iria descobrir a verdade com V maiúsculo e, a partir dela, estabelecer as normas universais para a boa sociedade. Ele ditava as regras. Na modernidade líquida, esse papel se torna praticamente insustentável. O intelectual, então, se transforma em um intérprete. A sua função não é mais legislar uma verdade universal, mas traduzir significados entre as diversas tribos culturais, cada uma com seu próprio dialeto. Ele se torna um consultor de nicho, um especialista em um pequeno jogo de linguagem, sem a autoridade ou mesmo a ambição de unificar o todo. E aqui, Bauman faz uma de suas críticas mais afiadas e polêmicas. Ele argumenta que o discurso popular do multiculturalismo, embora à primeira vista pareça muito progressista e positivo, muitas vezes funciona como uma ideologia que serve para manter o status quo, para conservar as coisas como estão. Como assim?
Ao transformar a desigualdade social, que é um problema político e econômico fundamental, em uma mera diversidade cultural, que é uma questão estética. A feiura moral da pobreza, nas palavras contundentes dele, é maquiada com a beleza e o exotismo da diferença cultural. Pensem na romantização da favela, por exemplo. Assim, a luta por redistribuição de recursos, por justiça social, é convenientemente substituída por uma luta por reconhecimento de identidades. E lutar por reconhecimento é muito menos ameaçador para a ordem econômica estabelecida do que lutar por uma distribuição mais justa da riqueza. É uma crítica poderosa sobre como a celebração da diferença pode, paradoxalmente, nos tornar indiferentes à injustiça. Essa frase brilhante resume o paradoxo de forma perfeita. A política do multiculturalismo, quando levada ao extremo na prática líquida, nos concede dois direitos simultâneos: o direito de sermos diferentes e, o que é crucial, o direito de sermos indiferentes à diferença dos outros. O resultado disso não é o diálogo intercultural, a solidariedade, mas o que Bauman chama de multicomunitarismo. As diversas comunidades vivem lado a lado, muitas vezes em seus condomínios fechados, sejam eles físicos ou simbólicos, mas raramente conversam, raramente se encontram de verdade. A tolerância, que deveria ser um valor ativo, se transforma em mera indiferença, e a proximidade física acaba coexistindo com um profundo e perigoso abismo social. Em suma, o que vimos nessa sessão é como a liquefação das certezas transforma radicalmente os conceitos de caminho e verdade. O caminho único, sólido, se dissolve em um mercado de estilos de vida, de kits de identidade a serem consumidos e, mais importante, descartados quando não servirem mais. A verdade absoluta se fragmenta em inúmeras narrativas múltiplas, vendidas como produtos na prateleira cultural, e o pluralismo que resulta disso, em vez de gerar um diálogo rico e uma sociedade mais integrada, muitas vezes se traduz em indiferença, em fragmentação e na privatização completa da busca por sentido, que se torna apenas mais uma atividade de consumo individual, como escolher uma marca de tênis. Muito bem. Se o caminho se tornou um supermercado e a verdade se tornou um produto, o que aconteceu com a vida, o terceiro pilar da promessa de João 14,6? Para explicar isso, Bauman nos oferece duas figuras metafóricas extremamente poderosas, que revelam as duas faces da mesma moeda líquida, os dois polos da experiência de vida no nosso tempo: o turista e o vagabundo. Tanto o turista quanto o vagabundo são produtos diretos do desencaixe, da perda das âncoras. Ambos estão em constante movimento, mas a semelhança para por aí. O turista é o mestre, o herói da vida líquida. Ele se move pelo mundo por escolha, livremente. Ele é um colecionador de experiências, de sensações. A sua liberdade é definida como ausência de laços, ausência de compromissos duradouros, a capacidade de não pertencer a lugar nenhum em definitivo. Já o vagabundo é o outro lado sombrio dessa mesma moeda. Ele também se move, mas não por escolha. Ele é forçado ao movimento pela precariedade, pelo desemprego, pela guerra, pela mudança climática. Ele é o refúgio, o lixo humano da globalização. Por vagabundo, o desencaixe não é libertação, é exclusão. A sua falta de liberdade não é ter laços demais, mas a impossibilidade de criar laços, de fincar raízes, de pertencer a algum lugar. São as duas classes sociais fundamentais da sociedade global líquida. E como se constrói uma identidade nesse mundo dividido entre turistas e vagabundos? A lógica, como já vimos, é a do consumo, e podemos resumi-la nestes 4 passos. Primeiro, a vida é enquadrada como uma sucessão de problemas pessoais que precisam ser resolvidos. Você se sente ansioso, sua autoestima está baixa, você não está em forma, você não é produtivo o suficiente. Segundo, as soluções para todos esses problemas são buscadas e encontradas no mercado. Terapias de todos os tipos, produtos de beleza, marcas que prometem um estilo de vida, livros e cursos de autoajuda. Terceiro, a identidade deixa de ser uma construção sólida e se torna um look da moda, algo a ser montado, desmontado e atualizado constantemente para não ficar obsoleto. E o ponto final, o mais cruel de todos. A responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso nesse projeto de autoconstrução é inteiramente sua. Se você não está feliz, a culpa é sua por não ter escolhido os produtos certos, por não ter se esforçado o suficiente. Esta frase, dita pelo famoso guru da administração Peter Drucker, e que Bauman cita com frequência, captura perfeitamente o espírito da nossa época. Não existe mais salvação pela sociedade. O que isso significa? Significa a dissolução da crença que foi central na modernidade sólida de que problemas individuais muitas vezes têm raízes sociais e, portanto, exigem soluções coletivas. A própria ideia de sociedade como uma agência de seguro coletivo contra os infortúnios da vida, contra a doença, o desemprego, a velhice, está sendo sistematicamente desmantelada.
A salvação, se é que ela existe, agora é um projeto estritamente individual a ser buscado no mercado, onde a solidariedade é substituída pela competição de todos contra todos. Concluímos então que a vida, em tempos líquidos, é uma experiência profundamente ambivalente e desigual. Para a pequena elite global de turistas, ela pode até parecer um parque de diversões cheio de possibilidades. Mas para a vasta maioria dos vagabundos e daqueles que temem se tornar um, ela é marcada pela precariedade, pela insegurança constante e pela ansiedade de ser deixado para trás, de se tornar obsoleto. A liberdade do consumidor coexiste com uma profunda insegurança existencial, e a responsabilidade por navegar nessas águas turbulentas recai cada vez mais de forma solitária e esmagadora sobre os ombros do indivíduo. Bom, chegamos ao momento da síntese do nosso longo debate. Nós já analisamos a tese da solidez, representada por João 14,6, e a antítese da liquidez, descrita por Bauman. Agora a grande questão é: e então, o que fazemos com tudo isso? Diante desse choque monumental entre a promessa sólida da fé e a realidade líquida da vida, que caminhos se abrem para nós? Como podemos pensar a busca por sentido em um mundo que parece ter renunciado a ele? Essa é, no final das contas, a pergunta crucial que a nossa condição líquida nos força a fazer todos os dias. Com o derretimento das seguranças tradicionais, com o chão sumindo sobre os nossos pés, para onde nós corremos em busca de um pouco de segurança, de um pouco de sentido? Quais são as estratégias contemporâneas, individuais e coletivas, para aplacar essa angústia, essa ansiedade que a incerteza constante gera em todos nós? Bauman identifica principalmente 3 grandes estratégias de fuga, como podemos ver nesta tabela. A primeira, e talvez a mais óbvia, é o fundamentalismo, seja ele religioso ou nacionalista. É uma tentativa desesperada de reconstruir a solidez à força, de criar comunidades fechadas, normativas, que oferecem certeza absoluta em troca da renúncia à liberdade e ao pensamento crítico. A segunda estratégia é o comunitarismo, que cria o que ele chama de comunidades cabide, uma metáfora ótima. São como identidades que você pega emprestadas por um tempo, como um casaco, num guarda-volumes. São identidades temporárias, muitas vezes explosivas, formadas em torno de um interesse passageiro ou, mais frequentemente, de um inimigo em comum. E, claro, a resposta mais difundida e incentivada pelo sistema é o próprio consumismo. Mergulhar de cabeça na liquidez, buscando na próxima compra, na próxima viagem, na próxima experiência, um alívio momentâneo para a ansiedade. No fundo, todas elas são estratégias de fuga da incerteza. No entanto, e aqui está o ponto mais profundo da obra tardia de Bauman, ele, muito influenciado por filósofos como Emmanuel Levinas, sugere uma terceira via, que não é uma fuga, mas um enfrentamento. Uma via muito mais desafiadora. Uma ética que não foge da incerteza, mas que, ao contrário, nasce precisamente dela. Se não temos mais um código moral sólido, universal e garantido para nos guiar, de onde vem a moralidade? Para Bauman e Levinas, ela não vem de uma lei divina ou de um princípio racional abstrato. Ela emerge do encontro concreto, pré-racional, face a face, com o outro. A responsabilidade moral não é uma escolha baseada em um cálculo de consequências. É um impulso primordial, uma demanda incondicional que o rosto vulnerável do outro me impõe. É uma responsabilidade que vem antes de qualquer lei, de qualquer contrato, de qualquer escolha. Essa perspectiva redefine completamente o que nós entendemos por justiça. A justiça, nessa visão, não é um estado final perfeito ao ser alcançado um dia. Isso seria, mais uma vez, uma busca por solidez, por um ponto final. Em vez disso, a justiça é um movimento constante, um horizonte que sempre se afasta à medida que caminhamos em sua direção. A justiça significa sempre querer mais de si mesma. Ou seja, a justiça é um processo interminável de autocrítica, de aprofundamento da nossa responsabilidade, de reconhecimento de que nós nunca fizemos o suficiente pelo outro. É uma ética para tempos líquidos, uma ética da insatisfação permanente e da vigilância constante contra a nossa própria indiferença. Para recapitular a nossa longa jornada de hoje, nós partimos da promessa de solidez absoluta, encapsulada em uma das frases mais poderosas e estruturantes da tradição ocidental. Em seguida, nós mergulhamos de cabeça no diagnóstico afiado e, por vezes sombrio, de Zygmunt Bauman sobre o mundo líquido que sistematicamente dissolve essa solidez, transformando o caminho, a verdade e a vida em mercadorias a serem consumidas, com consequências profundas e ambivalentes para a nossa cultura, para a nossa identidade e para a nossa vida em comum. E para quem se sentiu provocado por esse debate e quer se aprofundar, eu deixo aqui algumas sugestões. Modernidade Líquida é, obviamente, o livro essencial para entender o conceito central.
O mal-estar da pós-modernidade é excelente para ver a aplicação dessas ideias à ética e à cultura e discute muitos dos pontos que tocamos hoje. E claro, para quem se interessa pelo polo teológico do debate, eu recomendo fortemente explorar as ricas discussões na teologia contemporânea que estão tentando corajosamente dialogar com os desafios da pós-modernidade e da liquidez. E eu gostaria de terminar deixando vocês com uma reflexão, uma pergunta aberta que, de certa forma, resume todo o nosso diálogo de hoje. Diante de tudo que nós discutimos, qual é o lugar, qual é a forma da fé hoje? Seria ela uma tentativa de reconstruir a solidez perdida, um ato de rebeldia contra a correnteza, a busca por um porto seguro, por uma rocha firme para se proteger da maré da incerteza? Ou seria a fé, talvez, em sua forma mais madura e relevante para o nosso tempo, a própria coragem de abrir mão das garantias, de abraçar a incerteza e aprender a nadar nessas águas turbulentas, guiado não por um mapa pré-definido, infalível, mas pela responsabilidade incondicional pelo outro que nós encontramos no caminho. A questão, como todas as boas questões, permanece aberta. Muito obrigado pela atenção de vocês.